Bom, boa tarde ao pessoal que está nos acompanhando em mais essa live. É uma live que nós vamos tratar sobre a questão da reintegração de posse da comunidade taquaral e também fazer uma análise sociopolítica e econômica dessa reintegração, mas de toda a problemática que envolve a questão habitacional. Mas antes de eu fazer a apresentação das pessoas que vão estar aqui conosco, que é o professor Antônio e a doutora Marcela, eu vou ler um poema de Carlos Drummond de Andrade, José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora, você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher? Está sem discurso? Está sem carinho? Já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora, José? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta, quer morrer no mar. Mas o mar secou. Quer ir para Minas. Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua, para se encostar, seu cavalo preto, que fuja do galope, você marcha, José. José, para onde? Acho que esse poema tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Bom, a nossa live, contamos com o professor Antônio, o professor Antônio Almeida, ele é professor da Exalc, e ele é sociólogo, e ele vai trazer aqui para nós algumas informações, dados importantes e fazer uma análise sociopolítica e social dessa situação que nós estamos vivendo e a questão habitacional. E a Marcela Bragaia, é uma companheira advogada, amiga pessoal também, e é militante feminista, atua no Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, advogada lá no Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, e também faz parte da Rede Nacional de Advogados Popular. E aí nós vamos começar primeiro com a Marcela, que vai fazer um relato dessa reintegração de posse da comunidade taquaral, que aconteceu no dia 7 de maio. Ela atuou como advogada nesse processo, e ela vai, então, trazer aqui para nós um pouco do que aconteceu nessa reintegração, e depois a gente passa para o Antônio. Eu acho que antes de vocês, já fazer uma apresentação de vocês, né? Vocês falarem de si também, eu acho que mais alguma coisa que eu não tenha passado aqui, tá bom? Tá bom. Vai lá, Marcela.
Boa noite a todos. Então, como a Raia apresentou, né, eu sou a Marcela Bragaia, eu faço parte dessa rede, né, que chama RENAP, que é uma articulação que aí a gente consegue fazer com a assessoria jurídica popular o contato, né, que nem nesse caso do Taquaral. As famílias procuraram a gente na segunda-feira e a gente foi para lá, só que na terça-feira de manhã a gente já levou as famílias para a Defensoria Pública, que a gente consultou o processo e viu que não tinha nem parecer do Ministério Público, nem atuação da Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem por obrigação do Código do Processo Civil, né, e pela origem dela mesmo, de atuar nesses processos de litígio coletivo de posse pela terra ou por moradia. Então, a gente levou daí as famílias na terça-feira de manhã na defensoria, e a defensora Carolina, né, que é responsável aqui pela unidade, prontamente já fez o pedido de suspensão em primeira instância, e na sequência fez o pedido de agravo de instrumento, né. Então, isso é uma articulação muito bacana, e aí a gente, em contato com o Alexandre, que é um advogado também popular em Campinas, né, o advogado da Vila Soma, ele entrou em contato com o núcleo de habitação, e aí conseguiu dar celeridade para o recurso ser apreciado, porque estava parado, estava distribuído, mas estava parado no tribunal. Mas, infelizmente, né, o nosso judiciário, tanto em primeira instância quanto em segunda instância, quanto o Ministério Público, todos favoráveis à propriedade privada acima de tudo, em detrimento, né, dos direitos das famílias ali, que eram diversos, e para além da luta por moradia, né, inclusive tinha muitas famílias imigrantes também, né, então muitas leis, a Constituição, tudo ferido. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui, Rai. Agradeço muito o convite para poder conversar com vocês. Nós estamos vivendo uma situação realmente muito preocupante, né? Eu tenho feito um trabalho aí com um grupo sobre a questão da pandemia, que eu vou comentar um pouco com vocês, junto com o Gabriel Sarries, que é professor também na Exalc, e companheiro nessa pesquisa que a gente está fazendo. E é uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Acho que é um momento em que a gente precisa conversar muito, a gente precisa manter a mobilização, porque é muito preocupante, nesse momento de pandemia, grande parte da classe média, né, que é quem pode ficar em casa, vai para casa, esvazia o movimento na rua, e a gente dá uma sensação para aqueles que comandam o Brasil, comandam postos de poder, né, de que não há reação nenhuma, e isso é a coisa mais perigosa possível que nós podemos fazer nesse momento. Bom, como nós fizemos uma breve introdução, e a Marcela, inclusive, já falou um pouco, mas eu gostaria que a Marcela pudesse fazer um relato de como se deu essa desocupação. A gente, acompanhando um pouco essa desocupação, a gente percebeu que o Estado, ele está a serviço do privado e não do público, né? Assim, todo o aparato estatal, ele ficou na defesa da propriedade privada. E a população que está à margem, e aí está em uma luta por moradia, o Estado não teve o seu papel sequer de acompanhar esse momento dessa reintegração e ter um espaço em que essas pessoas fossem acolhidas. Acho que eu gostaria que a Marcela falasse um pouco sobre isso e como, já que ela acompanhou, como se deu essa reintegração e todo o processo que se deu do ponto de vista do Estado em apoio ao dono, né, ao proprietário da terra, e não das pessoas que estavam morando lá. Então, Rai, a juíza deu a liminar considerando apenas esse documento, né, de que diz que se tem um arrendamento lá para pasto de gado, mas, na verdade, ali quando as famílias ocupadas, né, o que elas noticiam para a gente é que não tinha nada, ela estava ali sem sua função social, inclusive a própria juíza coloca na sentença que é uma herança de 100 anos, e tem também uma discussão do uso capião. Mas o despejo ele foi totalmente ilegal, assim, porque primeiro que as famílias tinham que ter conhecimento do que ia acontecer,
e o oficial de justiça foi lá nas vésperas e avisou um ou outro, não avisou porque ou ele tem que, né, em tempos sem ser da pandemia, reunir todas as pessoas e explicar o que vai acontecer, necessariamente, que horas vai começar, como é que vai ser, para onde vai os pertences das famílias e tudo mais, e ele não fez isso, né? Então, ele também podia ter ido de barraco em barraco, ele também não fez isso. A ação é de janeiro desse ano, e a prefeitura teve conhecimento logo na sequência, se manifestou em fevereiro e simplesmente lavou as mãos. Porque a prática da prefeitura é no dia mandar assistente social lá e fazer o cadastro das famílias. Mas como que as famílias vão conseguir fazer um cadastro com bomba, com toda aquela violência do aparato estatal? Então, foi bem triste, assim, porque o Conselho Tutelar também acionado, porque a prefeitura, a juíza, né, o Poder Judiciário, eles enviam ofícios para o Conselho, para a polícia, para a prefeitura, mas eles só respondem que no dia vão estar lá e nada mais, assim. Então, não cumpre, de fato, o seu papel. A legislação municipal tem, inclusive, a questão do auxílio aluguel, mas nada disso acontece na prática, né? E no dia, a polícia usou uma tática muito violenta, que a gente já acompanhou outras reintegrações, né? Normalmente eles cercam a comunidade, a gente consegue minimamente circular ali e acompanhar, mas dessa vez eu fiquei sozinha como advogada, né? O doutor Nilson foi impedido, a deputada Bebel também foi impedida de entrar, a gente tinha outros apoios também de advogados, de colegas, né, querendo nos ajudar ali, fazer essa rede de redução de danos, mas não, a gente ficou isolado, então eles cercaram a gente numa bola mesmo, a gente ficou ali concentrado, né, com todo esse risco da pandemia também agravando, a maioria das pessoas não estavam com máscara, e o oficial de justiça, daí eles, né, primeiro que a polícia chegou antes do horário, sem o oficial de justiça, que é quem de fato tem o poder de representar ali o judiciário, né, e de cumprir a ordem, a polícia não pode cumprir ordem sem oficial de justiça, apesar que, infelizmente, na prática isso acontece muito, né? Tanto pela guarda quanto pela PM. E aí a polícia chegou primeiro, cercou a gente, depois veio o oficial, e aí começou a ser tudo atropelado, porque o oficial ele tinha que fazer um inventário dos pertences das famílias, né? Então ele combinou que ele ia com cada representante de cada família até a casa, as famílias iriam tirar os pertences, ele teria que relatar, né, o que é o que, tudo, brinquedo, cortina, tudo porque aquilo lá é tudo muito importante para aquelas famílias. E isso foi levado para a princípio era um barracão da prefeitura e depois foi levado para um depósito particular que as famílias até hoje não conseguiram tirar seus pertences ainda. Porque é toda uma burocracia, a juíza entende que as famílias não estão constando lá no rol do oficial de justiça, já tem petição, mas infelizmente ainda tem toda essa burocracia após, né? Então, são diversas ilegalidades, assim, a gente, com a advocacia popular, nunca viu um despejo tão rápido, assim, a gente ficou realmente acuados. E como teve a comunidade vizinha soltou um rojão, porque estava ali também, né, desesperado com tudo que estava acontecendo, a polícia começou a atirar gás, atirar bala de borracha para fora da comunidade, dentro da comunidade. Então ficou um tumulto ali, idosos passando mal, crianças chorando, foi tudo muito, muito difícil mesmo, assim. E é isso, né, a violência do Estado, ela não tem limite, porque o proprietário, para ele mover tudo isso, ele teria que recolher um valor X, né? Acho que é 1/3 do valor venal do imóvel. E na verdade, eles colocam um valor lá irrisório de R$1.000, recolhe R$200 de custas e move todo esse aparato também, né? Só que como a gente chegou muito em cima, assim, não deu tempo de instruir o processo, né? O juiz, ele dá a decisão dele do gabinete dele, agora da casa dela, né? A doutora Fabíola, que recebe, inclusive, acima do teto constitucional, seus 45 mil. E ela dá a canetada de que é para ter o despejo, não manda um perito para ver como é que está essa questão lá, uma assistente social para fazer um relatório de como que estão essas famílias lá, que de cobrar do conselho, já que ele não atuou, o que está acontecendo, né? Onde essas crianças, como que elas estão ali, o que elas precisam. A lei da imigração também, nada foi considerado, né? Todo esse aparato, todo o judiciário, toda a polícia em prol da propriedade privada de um proprietário, sendo que tinha ali mais de 150 famílias, né? O professor Antônio, acho que eu gostaria que se ele pode fazer uma avaliação do ponto de vista sociológico dessa questão. Embora, pelo relato da Marcela, existe, na verdade, uma disputa por essa terra, né? Porque ainda, na verdade, tem um processo de uso capião, e aí, então, assim, você não sabe ainda de quem é essa terra, de fato. Porque você tem um processo, só vai se dar quando definir esse processo, se de fato procede esse processo aí que está em andamento. E na Constituição Federal, fala da propriedade privada, mas também, lá no artigo 5º,
e aí a Silvia Morales, inclusive, também já traz isso aqui, traz a questão da função social da terra. E essa gleba, pelo que a Marcela anotou aqui, há 100 anos está lá, e não tem uma função social, ela não cumpre uma função social. A função social que estava tendo, na verdade, passou a ter a partir do momento em que essas pessoas ocuparam esta terra. E aí a função social, inclusive, é a de moradia. Gostaria que o professor Antônio pudesse fazer um comentário, né, a respeito disso. E também, professor Antônio, esta reintegração se deu no momento do ápice da pandemia coronavírus. Quais os efeitos que isso pode ter nessa população, que a gente vai saber daqui a algum tempo, porque, pelo que a Marcela disse, teve toda uma aglomeração, porque a própria polícia fez com que as pessoas, fez um cerco de modo que as pessoas ficassem todas juntas. Então, também fazer uma análise do ponto de vista da saúde das pessoas, o que significa essa ação. O Brasil, né, nós temos um histórico que vem de muito longe, desde as capitanias hereditárias, das sesmarias e tudo mais. O Brasil tem uma concentração da propriedade da terra que nos coloca como o maior, né, o país que tem a maior concentração da terra no mundo, e nós disputamos essa posição com o Paraguai, né? O nosso índice de concentração é um índice que vai de 0 a 1, significando 0, que todas as pessoas do país teriam a mesma propriedade, e 1, toda a terra do país seria de uma pessoa só. O nosso índice é de 0,87, quer dizer, está muito próximo de 1. Existe uma concentração da terra no Brasil, historicamente, que é um problema, né? Um problema muito grave, que a gente não conseguiu resolver, e que outros países, eu nem vou falar de países socialistas, vamos falar de países capitalistas, né? A França o Napoleão fez reforma agrária na França, logo depois da Revolução Francesa. Os Estados Unidos fez reforma agrária no século XIX, o Canadá fez reforma agrária, o Japão fez reforma agrária, a Coreia do Sul fez reforma agrária. Quer dizer, todos os países capitalistas, mais, assim, que a gente chama de desenvolvidos, passaram por processos de distribuição de terra durante a sua história. No caso do Brasil, apesar da gente falar que fizemos a maior reforma agrária do mundo, etc., etc., o fato é que a terra continua concentrada, e essa propriedade, não só a propriedade rural, mas também a propriedade urbana, é muito concentrada no Brasil. Como a riqueza também, de uma forma geral, é muito concentrada no Brasil, né? Tem esses estudos da Oxfam que falam que 6 pessoas no Brasil têm o mesmo patrimônio, a mesma riqueza que os 50% mais pobres, né? A gente vinha vivendo, né? A gente estava numa situação aí antes da pandemia, que é uma situação de uma gestão neoliberal, né? Do Estado e das coisas públicas. Essa gestão neoliberal, ela funciona num estilo just in time, né? Só tem recursos na hora que precisa. E aí, quando, por exemplo, a gente tem a pandemia agora, não há recursos, né? E como todos estão procurando pelos mesmos recursos, respiradores, equipamentos médicos, equipamentos de proteção para os funcionários da saúde, etc., não há, né? Então, a gente tem uma situação muito calamitosa. Eu não estava lá, não participei, não conheço essa situação particular do Taquaral, mas eu cheguei a ver alguns vídeos sobre a presença da polícia lá, né? Então, os policiais estavam armados com armas automáticas, né? Quer dizer, armas que não são apropriadas para um processo de reintegração, de forma alguma, né? Que marca uma violência que é totalmente inadequada
para a situação que se tem, né? E, além disso, fazer isso durante a pandemia, quer dizer, nem os vilões da sessão da tarde são tão ruins, né? É uma coisa assim, é de uma crueldade, é de uma insensibilidade total. E expôs os policiais, expôs aquelas famílias todas que estavam lá, que ficaram aglomeradas. Essa exposição, normalmente, os trabalhadores, principalmente aqueles trabalhadores mais pobres, eles estão expostos, né? A quarentena, na verdade, é para uma parcela relativamente pequena da classe média, que pode ficar em casa, que pode fazer seu trabalho via home office, né? Então, os demais trabalhadores estão no transporte público. A gente tem na cidade de São Paulo o metrô funcionando, e tem uma série de serviços que não pararam, né? O pessoal do transporte, o pessoal da alimentação, dos supermercados, que não pararam, né? Então, é uma exposição desnecessária, eu creio que cruel, que mostra uma falta de entendimento da própria Constituição, da lei, do convívio, por parte do Judiciário. Isso se repete, não é o caso só aqui de Piracicaba, se repete no Brasil inteiro há bastante tempo. Falta de entendimento do que é o papel da polícia e tudo mais, né? Então, é uma sequência aí que trata uma parte da população como se essa parte da população não tivesse qualquer direito a nada, né? E fosse simplesmente um joguete que pode ser manipulado, e tudo em defesa desse direito de propriedade, que é um direito de propriedade que não tem, o direito de propriedade em si que não tem função social. A propriedade ela não é blindada, né, professor? Ela tem que atingir todos os requisitos, assim, mas infelizmente o judiciário é muito complicado, né? Ele mostra bem a quem ele está para servir, assim. E mesmo com o provimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, né, que as práticas incompatíveis com o isolamento não devem ser feitas, né? Mesmo com precedente no STF também, da questão da luta dos povos indígenas também para não ter reintegrações de posse, tudo isso foi passado por cima, né, e dessa maneira violenta mesmo. A polícia chegou ao ponto de falar para as famílias que ter uma fogueira ali era violento, e, gente, a fogueira ali é porque estava um frio danado, as famílias estavam se aquecendo, mas tudo ali naquela situação vira um motivo para ameaça, para violação de direitos, porque é assim que eles conseguem cercar, colocando medo nas famílias, né? Tanto que muitas famílias também já não estavam nem mais ali, né? Colocaram seus pertences para fora, para ser carregado pelo caminhão, né? Como a gente tinha falado que ia correr, quem não conseguisse, porque eles não deixam nem levar os pertences ali na hora. Poucas coisas assim de sacola, de cobertor, que se consegue levar na hora, cama, muitas coisas não conseguem, né? E então foram diversas violações de direitos humanos mesmo ali. E a polícia é muito, muito violenta, com submetralhadora, é um aparato assim, com cachorro, né? É muito gigantesco, o águia voltando, né? E dessa vez não abaixou tanto, mas eles ficam circulando em cima. Então foi tudo muito triste mesmo, atingindo inclusive a comunidade do lado, né? Que já está consolidada, tem criança que parou de falar, tinha nenéns ali na comunidade, tudo muito violento, assim, muito triste, que a gente agora, né? Estamos tentando se organizar para fazer um levantamento com os vídeos, as fotos dos comunitários, das pessoas que estavam ali, os apoios, porque nem a imprensa conseguiu entrar, né? A imprensa às vezes fica próxima e consegue também documentar alguma coisa. Só estava a mídia livre mesmo, né? Pelo Serviço de Utilidade Pública, o Carlos Caneda, Jaque, o Gabriel, que conseguiram registrar algumas coisas ali também com uma máquina mais profissional, né? E a gente quer levar tudo isso para denúncia também, para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque quem sabe, né, condenado a prefeitura, o Baja Negre, né, que responde hoje, a gente não consegue inibir um pouco, porque essa prática de despejo sem ordem judicial, de despejo violento, é recorrente, né, toda vez assim. Inclusive agora, né, estava comentando com a Rainha um pouco antes, que a maioria das famílias, né, algumas foram abrigadas numa igreja, poucas ficaram no bairro ali, mas a maioria já está indo para uma outra ocupação na cidade, que já tem a ordem de reintegração de posse também, apesar que dessa vez o Ministério Público, porque esse despejo do Taquaral sendo muito violento, teve muita repercussão na mídia mesmo, né? A gente teve imagens, né, vídeos, e tudo isso repercutiu no Ministério Público dar uma nota à imprensa,
E internamente, né, o procurador-geral também deu uma recomendação para que não se dê pareceres favoráveis para a reintegração de posse. Então, nessa nova ocupação, a gente tem, por enquanto, esse parecer favorável, mas também a Defensoria Pública não foi intimada, né, o oficial de justiça ainda também não foi lá, então tem também diversas nulidades. Mas, nesse caso, são 400 pessoas ali, é uma comunidade enorme, 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 enorme. Então, a gente espera que a Defensoria, agora a gente vai fazer de novo a ponte, né, da popular. Eu acho que a gente tem que lembrar para todo mundo que as pessoas não vão ocupar terra porque elas gostam de ocupar terra, né? Talvez tenha um ou outro caso de pessoa que está vindo e tal, talvez exista isso, mas o que acontece? Há um desemprego brutal, as pessoas não conseguem pagar aluguel, às vezes não conseguem conviver com a sua família, etc., e elas precisam morar em algum lugar, né? Ou elas moram na rua, ou elas fazem uma ocupação. Quando elas são um pouco mais organizadas, elas conseguem fazer uma ocupação exatamente para sair da rua. E aí se cria toda essa situação. Acho que um município como Piracicaba, que é um município relativamente rico, deveria cuidar desse assunto de uma forma séria, né? A prefeitura atue, que o poder público, que essa juíza que deu esse parecer, atue no sentido de indicar uma área que possa ser ocupada por essas famílias, desapropria alguma área. Tem áreas especulativas dentro da cidade, áreas grandes dentro da cidade, que são especulação pura, que fica usando os equipamentos da cidade, paga impostos baixos, declara o valor venal da casa de uma forma equivocada para pagar impostos menores, né? Usam áreas nobres da cidade, que tem água, que tem luz, que tem rede de todos os tipos, de transporte, etc., e usam isso simplesmente para ficar valorizando um patrimônio que está lá parado, que não serve para nada, né? Existem estudos que mostram que no Brasil existem casas desocupadas, apartamentos desocupados, da ordem de mais de 6 milhões de residências, e esse é o número de famílias que estão nessas condições de ocupação. Quer dizer, o país tem construído equipamento suficiente para abrigar essas famílias, mas não se pode ocupar, não se faz nada dessas casas, desses apartamentos, desses terrenos, e a lei diz, né, a Constituição diz que a propriedade tem que ter função social. Os ricos do Brasil não entenderam que a riqueza não é para beneficiá-los pessoalmente. A riqueza é para beneficiar a sociedade. É isso que não houve entendimento. Acho que o Antônio traz uma questão importante. Por exemplo, no ano passado, teve, em 2019, foi votado o plano diretor aqui em Piracicaba. E foi feito todo um estudo urbano e também rural, e foi detectado que, por exemplo, em Piracicaba, na região dessa conurbação mais central, ela tem 50% desta zona urbana vazio, assim, são vazios, né? Terras que estão apenas e tão somente em benefício da especulação imobiliária. Enquanto isso, todos os projetos habitacionais que tiveram, pelo menos de projeto, inclusive tem um projeto do Vargas Negre, agora recentemente, e que o Ministério Público teve uma ação e embargou esta construção, que é aquele núcleo residencial no Corumbataí. Mais de 3.000 casas seriam construídas lá. A um preço, assim, primeiro assim, distante de tudo, a um preço altíssimo para a sociedade, porque tem que levar todos os benefícios para até transporte, água, luz, saneamento básico, escola, levar tudo para lá, quando nós temos aqui na região mais central, toda uma área já com toda a infraestrutura que poderia estar a serviço de atender, né, essa população que está sem moradia.
E essas pessoas pobres, que não têm condições de adquirir uma casa, ou nem alugar, não tem, elas estão aí fazendo toda essa movimentação, essa pressão para que tenha projetos habitacionais populares, que essa população tenha acesso. E aí o que a gente viu, e aí acho que a Marcela pode falar isso com maior propriedade, nessa ação de reintegração, o poder público local sequer esteve presente. E a Constituição tem instrumentos legais que o prefeito poderia se utilizar dele para abrigar essas pessoas até ter uma solução definitiva, seja um aluguel social, seja algum espaço público que pudesse acolher. E, infelizmente, não aconteceu. Isso só foi viabilizado porque teve uma ação da deputada Bebel e do Ronaldo Almeida. Eles, na verdade, tiveram uma ação junto a uma igreja evangélica que aí sensibilizou com a questão e cedeu o espaço para acolher essa pessoa. A gente percebe que aí o Estado ele foi completamente omisso nessa questão dessa reintegração. E aí tem uma pessoa que disse, aí fez um comentário, assim, o Estado que deveria ser o promovedor da vida, ele promove a morte. E, inclusive, a morte coloca as famílias na rua, né? Deixa as famílias na rua mesmo. Se não tem essa mobilização da sociedade civil, dos apoios políticos, as famílias ficam na rua. Muitas voltam para casa de parente, mas com essa aglomeração isso é horrível, né? E são as poucas que conseguem. Quem volta para aluguel por pouco tempo não consegue pagar, porque morando numa ocupação, né, esse aluguel, esse dinheiro do aluguel vai para comida, vai para vestimenta, vai para outras coisas também que são necessárias, medicamentos. E, enfim, é muito cruel. O poder público com certeza pode acolher essas famílias, pode ter um auxílio aluguel, mas nem sequer o cadastro para a ENDAP, né, que é muito também, são diversos requisitos absurdos, né, tem que morar na cidade, tem que ter, cada vez eles aumentam mais e mais os requisitos, não resolve o problema, né, o número de habitação sempre é ínfimo, e a prefeitura lava as mãos, coloca essas famílias na rua mesmo, e cada um tem que se virar. E nesse caso, essa ocupação não era uma comunidade organizada, né? Do último despejo que a gente teve, que a gente acompanha, que foi do Sem Terra, em Artemis, as famílias também tiveram que ser abrigadas no Caritas, né? A Casa do Hip Hop, dessa vez, também promoveu doações e articulações de alimentação para ter também durante o despejo, na véspera do despejo. Mas é tudo isso que a gente faz, né? Que a advocacia popular faz, que a militância faz, que os partidos fazem, é um papel que deveria o Estado cumprir, né? E a gente só socorre ali porque realmente o Estado é omisso. Viu, eu acho que você tocou num ponto que eu queria mencionar, que tem a ver com a situação de pandemia que a gente está vivendo, que é a questão de promover a vida, talvez, para um pequeno grupo, né? E eu diria, às vezes as pessoas falam que é o 1% mais rico. Eu diria que é o 0,01% mais rico. Né? Ainda mesmo. Seriam 20 mil pessoas, mais ou menos, que realmente detêm a riqueza, que controla tudo, que tem uma riqueza totalmente desproporcional, né, que é indesejável para o convívio social. E o Aristóteles, lá 5 séculos antes de Cristo, ele já tinha descoberto que não dá para ter sistema democrático com desigualdade. Né? Já está lá no Aristóteles que a desigualdade é um problema para qualquer sistema democrático. No caso do Brasil, é essa deficiência. Né? Enquanto nós não resolvermos um pouco essa desigualdade, e aí tem que distribuir, acho que o básico no Brasil é a propriedade da terra. A propriedade da terra é o obstáculo básico para a democracia no Brasil. Né? Aí essa concentração da riqueza coloca todas as instituições, coloca a justiça, coloca a polícia, tudo a seu serviço, né? E coloca, inclusive, talvez esses proprietários de terra, não sei quem é, né? Mas não sei se é um grande proprietário de terra no Brasil, provavelmente não é tão grande assim, né?
coloca todos esses a seu serviço, né? A serviço de manter uma concentração da riqueza absurda, desnecessária, que impede o desenvolvimento do país, né? Que impede que nós possamos ser uma sociedade decente. O Brasil é indecente nesse sentido, né? Um país com o potencial do Brasil, com a riqueza que existe aqui, ter gente morando na rua, ter gente tendo que fazer ocupação para poder ter um lugar para dormir, né? É uma coisa assim, é descabido, é desnecessário, é desumano, e ficam todos esses, né, aspirantes da classe média. Os policiais nem são aspirantes da classe média, né? São pobres também, são trabalhadores também. Essa juíza é uma aspirante à classe média. Aspirante à classe média em qual sentido? No sentido de intermediário entre esse 0,01% mais rico e os trabalhadores, né? Então, terra, moradia tem, né? Que realmente não se quer democratizar, é tudo o lucro acima de tudo, né? Inclusive o Brasil voltou agora para o mapa da fome, né? 5% da população na extrema pobreza. Então a gente está regredindo, né? Algumas poucas coisas que a gente conquistou também, que estávamos avançando, a gente está só regredindo nesses tempos também, tá tudo... E a crise só piora isso, né? Porque as famílias realmente estão... E aí é auxílio emergencial que não cai, é benefício previdenciário também que não consegue requerer, e a omissão do poder público não é só a nível municipal, a nível estadual e a nível federal também, né? É muito difícil. O Ale está perguntando como fazer reforma agrária. Olha, Ale, eu não sei como fazer, né? Mas enquanto a gente não fizer, enquanto nós não tivermos capacidade de fazer isso, de rever essa distribuição da terra no Brasil, né? Nós temos 45 mil proprietários no Brasil, que é ridículo em termos do tamanho do país, né? Que tem mais de 1.000 hectares de terra, e que tem uma proporção de terra descabida. Não tem sentido produtivo, não tem sentido social, não tem sentido ambiental, né? Está tudo a serviço. Nesse momento aqui, estão todos expostos, né? Então, eu acho que a nossa luta não é contra esses policiais, essa juíza, ou contra nem essa juíza como pessoa, né? O sentido do justiça. Representante do Estado, né? Eu acho que a questão é os grandes banqueiros, né? Que agora a gente não consegue também parar de pagar juros para ter recurso da pandemia. São esses grandes, imensos proprietários de terra, né? Esses são, que é um grupo muito pequeno, isso é 20 mil, talvez 50 mil pessoas que dominam o país de uma forma absolutamente cruel, né? E que está sustentando toda essa violência, que é uma violência desnecessária, né? Isso significa que esse grupo que a gente chama de elite, mas que não é elite porque não tem refinamento nenhum, não tem inteligência nenhuma, não consegue se colocar internacionalmente diante dos grupos estrangeiros que vêm aqui roubar o Brasil, né? E que se acham elite, mas não são elite. Falta muito para eles para ser elite. Eles precisam se esforçar muito para chegar à condição de elite. Eles são ricos, mas não são elite. Então, acho que tem duas perguntas que foram feitas aqui pelas pessoas que estão nos acompanhando, e que eu quero já de antemão aqui agradecer às pessoas que estão nos acompanhando e pelas contribuições que têm trazido aqui para nós. Tem uma pergunta do Alexandre Bragion, dizendo quem compõe o judiciário no país. Eu acho que é bem importante a gente falar um pouco sobre isso, né, Marcela? A gente falar quem está no judiciário, né? Uhum. E a serviço de quem está também no judiciário. E uma outra questão, que acho que tem uma pessoa que é a Janice levantou, que eu acho que vale a pena também uma reflexão, tanto do ponto de vista jurídico, quanto também do ponto de vista sociológico. Que
o pobre é tido como uma questão sanitária. E parece que, inclusive, o governo Bolsonaro, ele já fez essas contas de quantos mortos pobres terão depois da pandemia. E aí, assim, quanto mais pobres morrerem, menos o Estado tem que se preocupar com essas pessoas. E assim, da população, dessa elite que o Antônio traz aqui para nós, muito provavelmente pouquíssimas pessoas sejam atingidas, porque tem os melhores planos médicos, eles têm tudo às suas mãos. E, inclusive, o isolamento, eles são capazes de fazer. Aliás, eles sempre estão isolados, porque exploram a força de trabalho, ganham, né, com a força de trabalho humana, tanto que estão na rua pedindo para que essas pessoas vão trabalhar, porque estão preocupados muito mais com a sua condição do que com as pessoas. E aí, esse momento, eles estão totalmente protegidas, essas pessoas estão protegidas. E os pobres, os negros, essas pessoas que estão nas periferias, vivem amontoadas em cubículos, tem pessoas, 3, 4 pessoas num pequeno espaço e elas não são capazes nem de ter isolamento entre si, porque o espaço é muito pequeno. Então, assim, acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão. Nessa questão da pandemia, e acho que a pandemia também veio para revelar quem é pobre e quem é rico também. Eu acho que a pandemia escancarou essa realidade do mundo, né? Essa diferença gritante. Um comentário, Rai? Então, acho que... Os países no mundo adotaram 2 estratégias diferentes em relação à pandemia. A maior parte deles, principalmente os países ocidentais, Europa, Estados Unidos, Brasil, esse lado do hemisfério, adotou aquilo que se chama imunização de rebanho, né? Já usando o termo rebanho, que é uma coisa horrível, né, para se referir à população humana, mas que é um termo que tem sido adotado aí. Essa imunização de rebanho tem 2 possibilidades. Uma é a possibilidade no estilo Trump e Bolsonaro, né, em que simplesmente se deixa a epidemia evoluir à vontade, né, sem nenhuma preocupação com as mortes, né? E aí vai ter muitas mortes. Essas mortes vão ser num período muito curto, porque a epidemia é exponencial, então em um período aí de 2, 3 meses ocorreria essas mortes, e haveria supostamente, porque a gente não sabe se vai acontecer, a gente não sabe se o vírus vai mutar e se a população vai realmente desenvolver imunidade, mas supostamente ocorreria a imunidade da população. Tem uma outra versão dessa imunização, que é a versão do tipo proposta aqui pelo Dória, em São Paulo, em que você freia um pouco a epidemia, mas não muito, né? Na verdade, você permite que a população vá, aos poucos, adoecendo e desenvolvendo essa imunidade. Também vai ter um custo enorme em vidas. E a outra estratégia, que foi adotada pela China, pela Austrália, pela Nova Zelândia, aqui na América do Sul, talvez pela Argentina, a gente poderia incluir nesse grupo, que é a estratégia de contenção da epidemia. Contenção, esperando que, dentro de algum tempo, haverá uma vacina ou haverá uma cura, né? E que, portanto, haverá um aprendizado aí, que, portanto, você pode, contendo essa epidemia por um tempo, você pode minimizar bastante as mortes, né? Essa segunda estratégia tem um custo econômico, né? Então, são essas 2 estratégias que estão colocadas para a gente. No caso do Brasil, a gente vai ter um número muito grande de mortes, né? Pensando nos Estados Unidos, os Estados Unidos teve, até agora, mais de 80 mil mortos.
é mais do que a guerra do Vietnã, é mais do que as 3 guerras aí do Vietnã, do Afeganistão e do Iraque somadas. Né? Então, é brutal, mostra perfeitamente bem a irresponsabilidade dos governantes, a brutalidade deles, a insensibilidade completa em que as pessoas estão. Né? Não tem a menor consideração pelas pessoas. Considera um pouco a classe média porque tem medo que porque a classe média tem uma capacidade de reação política maior. Agora, os muito pobres não há nenhuma consideração. Né? Falo em pico da epidemia, o pico da epidemia ainda está longe. Acho que eu vou pedir para a Lina mostrar uns dados que eu trouxe para a epidemia. Lina, você pode colocar para mim, por favor? Quadro, né, com os dados da epidemia, se vocês olharem, né, em fevereiro, no mundo inteiro tinha 49 mil casos. Aí vai crescendo, né, para 142 mil, para 1.844.000, para 4.248.000. Né? Então, é um crescimento muito rápido e o número de mortes também vai crescendo muito rapidamente. No caso do Brasil, a gente tinha em 14 de março 98 casos, depois em 14 de abril 22 mil casos e agora a gente está aí com 177 mil casos. Esses dados são os dados da Organização Mundial de Saúde, que são os dados oficiais que os países apresentam para a Organização Mundial de Saúde. Né? Esses dados têm sempre uma certa defasagem de alguns dias, uns 2 ou 3 dias atrás. Mas mostra um crescimento exponencial. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, né, que podem potencialmente ser infectados. Então, imaginar que a gente está perto do pico da epidemia é uma bobagem. Né? Isso que falam aqui, que a gente está chegando perto do pico da epidemia. Não, a gente está chegando perto de uma desaceleração causada pela quarentena. Se sair da quarentena, vai acelerar de novo e vai novamente. Para a gente ter imunização da população, a gente teria que ter cerca de 70%, aí, no caso do Brasil, quase 150 milhões de pessoas. Com a taxa de mortalidade que a gente vê aí de 0,5%, a gente teria aí 1.050.000 mortos, mais ou menos, né, para atingir esses 70%. Então, é muita gente, esses números, a epidemia está só começando, adotar essa estratégia de imunização vai resultar em milhões e milhões de mortos, né, no mundo, e no Brasil, talvez algo próximo aí de 1 milhão, talvez mais de 1 milhão de pessoas mortas, e é isso que os nossos governantes estão tranquilamente dizendo que a gente deve assumir. Agora, eles terão UTIs, terão os melhores médicos, os melhores remédios, toda a assistência possível, estão bem alimentados, bem cuidados, então o risco para eles é pequeno. Né? Mas, o colapso do SUS não vai alterar, né? Se quiser tirar, pode tirar. Obrigado. Ai, é triste esse quadro, né? Assim, é estarrecedor este quadro, e a gente vê uma total insensibilidade por parte do né, desse fulano que se diz presidente, né? E, inclusive, cometendo todo tipo de abuso no seu papel. E aí, contra, assim, a violência contra a população, contra a nação, de toda ordem. Então, assim, é muito preocupante esta situação. E ainda o presidente da Câmara vai lá fazer uma visita cordial a ele ontem, né, fez uma visita ao presidente, ao Bolsonaro, e de cordialidade para fazer análise, e aí sem tomar nenhuma medida diante de tanta, assim, o que ele está cometendo contra a nação
é um crime contra a humanidade. Já era necessário tomar medidas, inclusive, para tirá-lo do poder e ter um comando em defesa da nação e da população nesse momento tão difícil nós nos encontramos. Mas aí, Marcela, eu acho que eu gostaria que você, né, eu acho que esse dado que o Antônio traz é bastante triste, traz uma certa angústia, né, diante desse quadro. Mas eu gostaria que você falasse até porque isso também tem um efeito na questão política, que é quem compõe esse judiciário, e por que também nós não temos as medidas que são cabíveis em casos como o que está acontecendo, e a gente percebe que o judiciário ele está passivamente, né? Ele poderia tomar medidas, outras medidas, e não estão sendo tomadas. Assim, quando você faz uma análise da cassação, do impeachment da Dilma, e o que está acontecendo no país com o Bolsonaro e o poder público, assim, tanto o judiciário quanto o Congresso não toma nenhuma medida, é uma coisa que nos ofende, é uma ofensa ao povo brasileiro o que está acontecendo no país. O nosso judiciário ele é bem complicado, assim, né? Ele é o que menos a gente tem o controle desse poder todo, né? Então, os juízes e as juízas, né, tem as suas exceções, mas a maioria vem, né, de um berço de ouro, das classes mais altas, e é uma maioria branca, né? Então, uma maioria de homens. Eu tenho até uma foto aqui, mas não vou conseguir mostrar. Mas se você colocar desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, é uma grande maioria de homens, pouquíssimas mulheres e todos brancos, assim, né? Então, a gente fala que eles julgam seus pares, porque realmente é uma política higienista, segregatória, que não está se importando com as pessoas, né? Que é a maioria da população, que está lá concentrada, que tem enormes dificuldades, mas o Estado, ele lava as mãos, assim. Tudo que poderia ter sido feito, e o Poder Judiciário, como tem que fiscalizar e tem que garantir, né, que essas medidas que está na lei, que está na Constituição, seja aplicado, ele também vem à vista e lava as mãos, e tudo bem ser feito dessa forma, porque não importa mesmo. Para eles é muito triste, assim, né? Mas as famílias, né, esse problema social, ele não para, né? Tem uma nova ocupação maior, com muitos imigrantes também, muitas famílias que não têm realmente como condição de pagar um aluguel ou para casa de alguém que possa acolher nesses tempos. Então, a gente acredita que isso, né, na periferia, nas favelas, como bem o professor colocou, né? A gente está subindo nos casos, mas está tendo essa política de isolamento, mas isso vai ser sintomático, né, como a gente vai ver isso acontecendo na periferia, porque não tem essa estrutura toda, né? E a gente fala que a moradia é um dos direitos humanos mais humanos, porque sem a moradia a pessoa não consegue acessar a educação, não consegue acessar a saúde, não consegue acessar nada. Então, ela é um dos direitos humanos mais importantes, assim, mas para o Estado pouco importa. Deixa as famílias morrendo, deixa o povo morrer, deixa ficar naquelas condições que não... É só mais um dado, né? Como o presidente coloca, vai morrer gente sim, e daí? Mas não é isso que a gente quer, não é nisso que a gente acredita. Então, a gente precisa lutar, precisa que, né, os movimentos sociais, as organizações continuem com a gente, porque esse problema não vai acabar tão já, só vai se agravar mesmo. E a prova dessa ocupação que está acolhendo essas famílias que foram despejadas representa isso, né? Tipo, a luta ainda continua, as famílias não têm para onde ir, o problema social ainda vai estar acontecendo e pode agravar, né, com mais despejos, colapsar o sistema de saúde, tudo muito difícil. Bom, eu acho que a gente está indo para o final dessa live, porque a gente já está próximo de 1 hora, e eu quero fazer um comentário. Ali a Mara está nos acompanhando, e ela traz aqui um comentário em que diz que o judiciário, no caso da reintegração da comunidade taquaral, mas não é só lá, são todas as reintegrações, ele não cumpre o seu papel social. Na verdade, o judiciário, ele, na verdade, é o direito positivado
E aí, assim, ele atua do ponto de vista do positivismo, e ele não leva em consideração a questão social, com raras exceções. São raros, assim, tem juízes, juízas que têm uma visão social, mas a grande maioria não tem essa visão social. Inclusive, o ex-juiz Moro agora está exigindo, no caso do inquérito dele, que seja a apuração seja imparcial, coisa que ele não cumpriu quando juiz, né? A imparcialidade é com relação aos réus que ele estava julgando. Ele foi parcial, ele aquilo que era sigiloso, ele abriu o sigilo, ele abriu, na verdade, revelou conversas entre a presidenta, a ex-presidenta Dilma e o Lula, coisas que não poderiam ter sido feito. Então, assim, ele cometeu todo tipo de parcialidade nos processos que ele julgou. Mas agora ele está exigindo que tenha o processo tenha uma ação. Então, assim, ele mudou completamente. Então, assim, aqui a gente tem que reforçar o quanto é importante o Estado de Direito, que ele tem que ser assegurado para todas as pessoas, não é só para um ou para outro, é para todas as pessoas, inclusive ser preso depois do trânsito em julgado da sentença, e não simplesmente forma-se uma convicção por algumas instâncias e prende, né, até segunda instância, e prende pessoas, né, e aí você tem... Essa questão penitenciária também agora na pandemia também, né, está se agravando, porque o risco também de quem está, né, recluso, quem está preso é muito grande, mas as políticas ainda continuam, né, segregando, deixa isolado, deixa morrendo, porque né, não importa para o Estado. É uma outra questão também muito importante, que merece também uma live pela Raia. Vamos organizar sobre isso. Então, aí, assim, eu acho que nós vamos encerrando. Queria passar a fala agora, primeiramente, para fazer o inverso, né? Começou com a Marcela, agora o professor Antônio, que ele pudesse fazer as suas considerações finais e se quiser complementar alguma informação, e que a gente também já fizesse as suas considerações finais, e depois a Marcela. Raio, mais uma vez eu queria agradecer a possibilidade de estar aqui. Eu acho que a gente está diante de uma situação, não só no Brasil, mas uma situação mundial, em que há uma necessidade urgente de darmos um salto à frente, né? Essa política de meios termos, de ficar em cima do muro, isso vai nos levar à catástrofe, né? Se a pandemia já está matando a centenas de milhares, provavelmente vai matar aos milhões, e talvez a dezenas de milhões de pessoas no mundo. A questão ambiental é muito, muito, muito mais grave. A questão ambiental, a hora que ela começar realmente a se expressar, ela vai matar aos bilhões, né? Então, acho que a pandemia precisa servir como um alerta para a gente. A gente precisa se organizar sério, né? A gente está diante de governos aí que haverá um agravamento da situação de desigualdade, os ricos estão metendo as mãos nos fundos públicos com a pandemia, né? Então, haverá um agravamento da desigualdade muito grande com a pandemia, e a gente precisa estar muito alerta, muito consciente e ir adiante, porque a outra solução é a solução do fascismo. E o fascismo do passado, para combater o fascismo do passado, precisou muito sacrifício, muito sacrifício. É isso. Obrigado, Rai, pela possibilidade de estar aqui. Gostei de conhecer a Marcela, que eu não conhecia. Bonito o teu trabalho, Marcela. Obrigado pela... Vamos lá, Marcela, você. Obrigada, então, Rai, pelo convite, né? Agradecer esse tema tão relevante, né? De expor isso, porque dá visibilidade para essa luta, para os fatos que aconteceram, também pode inibir que outras reintegrações venham a acontecer.
Me mantenho à disposição, né, para quem quiser somar ou até fortalecendo a advocacia popular, os contatos também que a gente tem dos apoios. E é isso, muito obrigada. A luta continua, né? A gente precisa se unir realmente para conseguir, né, brecar um pouco, né, toda essa violência, todas essas violações de direitos humanos, que vai se acentuar, como bem disse o professor. Também foi um prazer conhecê-lo, professor. E é isso, estamos aí. Muito obrigada. Bom, acho que encerrando essa live, eu gostaria de apenas e tão somente fazer um chamamento aqui da nossa atenção, que esta é uma situação bastante delicada, essa questão habitacional é uma situação extremamente delicada na nossa sociedade, e nós vamos ter eleições. O judiciário, né, embora tenha aí algumas falas dizendo que talvez seja prorrogada as eleições, mas ao que tudo indica é que vão acontecer as eleições. E aí, então, assim, nós precisamos forçar daquelas pessoas que estão postulando o cargo à prefeitura que olhe para esta população. E aqui eu quero, inclusive, dar um destaque, o professor Adelino está nos acompanhando. O professor Adelino é pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, e que nós tenhamos uma proposta bem definida sobre essa questão habitacional para a nossa população, para essas pessoas que não têm acesso à habitação, e como elas essas pessoas que estão nesses bairros vivendo da forma como estão vivendo, também nós precisamos dar luz, dar visibilidade para essa situação. Não é humano viver nas condições que essas pessoas vivem. E é uma situação de desumanidade. Não é digno as pessoas morarem do jeito que elas moram. Então, assim, eu acho que a gente precisa fazer isso. Inclusive, tem denúncias por parte da população que mora hoje nesses condomínios verticalizados, Minha Casa Minha Vida, que é completamente desumana as condições com que essas pessoas vivem. E não bastando isso, pessoas já... E aí, eu espero que o Ministério Público, inclusive, apure isso, já, por exemplo, usando da pandemia, dessas redes de solidariedade, para entregar alimentos para essas pessoas que estão precisando, já em troca do voto. E assim, então a gente não pode permitir isso. A gente precisa denunciar também, porque isso também é um abuso das pessoas, usar de uma necessidade das pessoas para se usufruir em benefício pessoal. Nós precisamos denunciar esse tipo de comportamento na sociedade. Então, eu agradeço muito a Marcela, agradeço ao professor Antônio, ambos nossos amigos, pessoas com as quais nós temos convivido, e aí temos conversado bastante, que a gente fazer esse diálogo aqui, e que a gente possa organizar outros diálogos aqui e discutir problemas relevantes da nossa sociedade. E agradecer a todas as pessoas e as contribuições das pessoas que nos acompanham, e até a próxima, né? A próxima, logo nós estaremos aí fazendo outra live para a gente discutir outras questões. E aí, Marcela, vou colocar na agenda essa sugestão tua para a gente pensar um pouco... Sobre o sistema prisional na pandemia, assim. Um assunto que a gente quer discutir é a dívida social. Como que vai ser discutida essa dívida social pós-pandemia? A população vai estar endividada. E aí? Como que a gente precisa conversar sobre isso? Nós vamos ter dívidas de toda a natureza. Nós vamos ter perdas de vidas, muitas perdas, e as pessoas também vão sair desse processo endividadas.
e aí também nós precisamos discutir. O judiciário vai precisar discutir, e vai precisar ter uma ação diferenciada dessa que é execução de dívida, pague-se, não pode ser desse jeito. E inclusive, os bancos também não podem fazer empréstimos aos juros que estão fazendo, nem aqueles que têm, que são públicos, Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, os juros são abusivos, e aí sem condições das pessoas terem acesso. Então, mas muito agradecida por vocês participarem desse bate-papo. É um bate-papo difícil, né? Muito doloroso em todos os sentidos, mas precisamos fazer esse debate e que aquelas pessoas que estejam pensando nas eleições deste ano se debrucem sobre essa questão, porque essa é uma questão muito grave que nós precisamos buscar uma saída para essas pessoas. Não é fácil, não tem a receita, não tem acabada, mas nós vamos precisar focar nessa questão habitacional em Piracicaba, para que a gente possa dar um outro caminho do ponto de vista político e de solucionar essas questões tão importantes na vida das pessoas. Um abraço grande. Tchau. Tchau.